Fala, galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites, episódio número 10, gravado nesta sexta-feira, dia 23 de junho. Hoje vamos falar sobre a vergonhosa derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino pelo placar de 4-0 em partida disputada ontem, quinta-feira, dia 22 de junho, no estádio Nabi Abichedi, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, Flamengo perdeu de forma vergonhosa, um verdadeiro vexame, né? O resultado de ontem, apresentado pela equipe do Flamengo, no jogo disputado em Bragança Paulista. Já havia falado que seria um jogo difícil, mas o jogo nem se apresentou difícil, porque o Flamengo não competiu. A verdade é essa. O Flamengo, desde o primeiro minuto, foi amassado pela equipe de Bragança Paulista. Parecia um jogo de um time profissional contra um time amador. Uma verdadeira vergonha, um vexame, uma irresponsabilidade, um amadorismo, falta de profissionalismo. Chame do que quiser. A verdade é essa, o modo banana, o modo arame liso, a preguiça voltou ao time do Flamengo. E isso tudo após 10 dias de data FIFA. Ou seja, desses 10 dias, tiveram folga em 2 dias, treinaram muitas vezes em 2 períodos, e para quê? Né? Ontem no pré-jogo, no abre o jogo, eu falei que a expectativa era de que o time apresentasse uma melhora no sistema defensivo e tal. A verdade é que nem o sistema ofensivo o Flamengo apresentou melhora, pelo contrário, apresentou um futebol muito abaixo daquilo que se espera. Né? O Sampaoli botou ali o que ele podia colocar de melhor, apesar de eu questionar algumas escolhas por parte dele, com relação, por exemplo, ao Léo Pereira, de lateral esquerdo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a verdade é que o Flamengo parece que entrou em campo ontem numa rotação 10 e o Bragantino numa rotação 1000. O Bragantino simplesmente amassou o Flamengo, partiu para cima do Flamengo com tudo, foi para dentro desde o começo. O Matheus Cunha ali fazendo várias defesas. É inexplicável como o Flamengo entrou daquela forma para jogar, para disputar uma partida de Campeonato Brasileiro. Né? Mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo no estádio, né, onde o Flamengo sempre apresenta dificuldades e tal, mas assim, o que saltou os olhos foi a incapacidade do time de marcar, de correr, de competir, de dividir, de ocupar espaço. Né? Assim, o time completamente perdido, ninguém se salvou ali, com exceção do Matheus Cunha. E olha só que eu estou falando de um goleiro que tomou 4 gols na partida. Se o goleiro que tomou 4 gols da partida, ele foi o destaque do time, é porque realmente assim, a coisa foi de uma forma absurdamente vergonhosa. Né? É o que eu posso usar aqui esse termo para ser mais leve possível, né? Para não ser mal educado, para não ser grosso, para não ser grosseiro. Né? Mas a verdade é que o Flamengo ontem parecia um bando em campo, né? Assim, uma coisa constrangedora, realmente, assim, de dar constrangimento. E desde o início, assistindo ao jogo, você já percebia que não tinha solução. O Flamengo ia perder o jogo. Restava saber de quanto seria esse placar, de quanto seria essa derrota. Porque realmente, assim, coletivamente, individualmente, o Everton Ribeiro deu uma entrevista, né, no intervalo, quando o time ainda perdia por 1-0, de forma assim, até assustadora do ponto de vista da quantidade de oportunidades que o Bragantino criou. O Everton Ribeiro falou que o time parecia que estava jogando cada um para si. E é uma declaração muito séria, realmente, porque se o capitão do time, né, experiente como ele está vendo isso acontecer, alguma coisa está errada dentro de campo. Né? E alguém tem que chegar e falar. Alguém tem que chegar e falar. Inclusive, ele estava muito mal. Ele foi muito mal no jogo de ontem, assim como o De Arrascaeta. O Gerson, nosso Gerson, irreconhecível. O Thiago Maia errando
tudo que tentava. 2 gols saíram exatamente em cima do Thiago Maia. Inclusive, essa questão do Thiago Maia, eu cheguei a citar, falei, né, que hoje o titular, né, o cara que dá um equilíbrio maior para esse meio de campo do Flamengo é o Éric Pulgar, e que ele não jogaria exatamente porque atuou pela seleção do Chile na terça-feira e seria poupado ali a princípio no início do jogo, entrou até no segundo tempo, mas entrou quando a vaca já tinha deitado, estava 2-0 e não tinha mais o que fazer. A verdade é que o Thiago Maia, ele não é volante de marcação. Aliás, ontem o Flamengo entrou com um time muito leve dentro de campo, né? Um time muito leve, muito faceiro, digamos assim. E essa escalação do Sampaoli para jogar contra um time jovem, que é o Bragantino, que é o time de média de idade mais baixa do Campeonato Brasileiro, e você coloca os medalhões que entram se arrastando dentro de campo, o resultado não poderia ser diferente que não fosse a derrota. O Flamengo ontem escapou de sair de Bragança com pelo menos 7, 8 gols nessa derrota. 4-0, por incrível que pareça. Dói dizer isso, mas foi pouco. Poderia ter sido muito mais. Se não fosse o Matheus Cunha, teria sido mais. Apesar do Flamengo ter dado bola na trave, o Pedro teve uma chance, mas assim, jogadas muito esporádicas, sem criatividade, sem intensidade, sem tentar ditar o ritmo da partida. Em nenhum momento o Bragantino cedeu isso ao Flamengo. A possibilidade do Flamengo controlar minimamente sequer uma parte do jogo. Então, assim, realmente foi assustador, foi de causar assim, um espanto realmente assistindo ao jogo, né? A gente que estava assistindo a partida ficava olhando aquilo incrédulo e falava, pô, bom, o que está acontecendo com esse time? O que está pegando para esse time atuar dessa forma, assim, tão ridícula, né? Assim, uma coisa medonha, realmente. A palavra é essa, assim, foi assustador ver o Flamengo jogar e atuar ontem lá em Bragança Paulista. Uma coisa, assim, terrível, terrível, terrível mesmo. Como eu disse, o Sampaoli, ele tem uma parcela de culpa, tá? Agora vamos entrar na questão dos culpados, né? Porque tem que ter culpado. Um vexame desse, que não foi o primeiro do ano. Vale a pena a gente lembrar isso. Não foi a primeira vez que o Flamengo toma de 4 no ano. Tomou de 4 do Palmeiras, tomou de 4 na final do Carioca para o Fluminense, também atuando de forma, assim, vergonhosa. Ontem me lembrou muito aquele time, inclusive. Me lembrou muito aquele time. Essa atuação do Flamengo ontem me lembrou aquele time do Vitor Pereira. Aí, quer dizer, troca o técnico e a atuação é a mesma? Será que é o técnico? Ou será que é só o técnico? Como uma ala muito grande da torcida está tentando vender nas redes sociais, que tem que trocar técnico, tem que mandar embora, sabe, é uma coisa assim, enlouquecida. O Flamengo estava 10 jogos de vencibilidade, sendo 7 vitórias, 3 empates, sofre uma derrota acachapante de ontem, e a culpa é só do técnico. Aí vou entrar na questão do Sampaoli. O Sampaoli errou. Na minha visão, ele errou também. O Sampaoli ele erra ao apostar mais uma vez no Léo Pereira como lateral esquerdo. Eu acho que ele poderia, de repente, formar uma linha com 3 zagueiros e colocar ou o Felipe Luiz ali pelo setor esquerdo para dar uma consistência um pouco maior nessa parte defensiva, ou colocar o Cebolinha para fazer aquele corredor ali como um ala, e botar de repente o Igor Jesus no meio de campo para compor a volância junto com o Thiago Maia, para dar uma consistência maior de marcação, para competir. O Felipe Luiz eu nem digo, porque o Felipe Luiz também não está jogando faz tempo, e também já a idade avançada para enfrentar a molecada do Red Bull Bragantino, ia passar sufoco também. Mas de repente buscar uma solução que colocasse um jogador mais jovem para atuar por ali. O Vitor Hugo na base, por exemplo, ele jogou em todas as posições do meio de campo, inclusive no ataque. Então ele poderia fazer essa ala pela esquerda, não sei, Cebolinha ou ele, dar mais vitalidade a esse time. Para mim o erro do Sampaoli foi colocar o Léo de lateral. Quando eu vi a escalação, eu entendi que o Léo Pereira ia fazer a linha de 3 zagueiros. Quando a bola rola, eu vejo dentro de campo o Léo Pereira atuando como lateral esquerdo.
realmente, ali o Bragantino se criou ali de uma forma absurda. Não tinha ninguém para dobrar a marcação junto com ele. Davi Luiz perdidinho dentro do jogo. Aliás, ninguém se salvou, como eu já disse, nesse jogo de ontem. E achei um time muito leve no meio de campo, sem pegada. Né? Everton Ribeiro desconectado da realidade. Arrascaeta foi o único que tentou alguma coisa ali, mas também lampejos. Né? Não fez nada demais, foi uma bola na trave ali. Foi o único que tentou criar alguma coisa, pelo menos. O Pedro, a bola não chegou nele. Realmente foi uma coisa assim constrangedora, estarrecedora, espantosa, uma vergonha realmente essa atuação do Flamengo ontem. Né? O único que salvou para mim foi o Matheus Cunha, como eu já disse, para você ver que o Flamengo tomou 4 gols, o melhor foi o goleiro. Realmente alguma coisa está errado nessa equação aí. Né? Realmente alguma coisa está errado, está falhando. Né? Realmente, o Matheus Cunha ser o cara que se salva, né, é meio complicado o negócio. Aqui a gente vê, ó, os números do jogo, né? Olha só que coisa assustadora. 36 finalizações do Bragantino contra 7 do Flamengo. Sendo que dessas 36 do Bragantino, 13 foram no gol. Do Flamengo, 0. Aqui não conta aquela bola na trave do Arrascaeta. Né? Escanteios. O Bragantino teve 17 contra só 2 do Flamengo. O Flamengo fez 5 faltas somente no jogo, mesmo sendo amassado pelo Bragantino. Ou seja, nem parar a jogada o time estava conseguindo. Sim, uma coisa realmente assustadora, vergonhosa, uma coisa terrível. Estou sendo repetitivo porque realmente é de espantar. Né, que é o posse de bola 60% a 40% contra o Flamengo. Aqui mais alguns números. Ó. Tem um aqui que me chamou bastante a atenção, que foi aqui, ó. Quer ver? Passes certos, olha. O Bragantino acertou 415 passes, o Flamengo 262. Outra aqui, ó. Defesas do goleiro. 9 do Matheus Cunha. O cara que tomou 4 gols fez 9 defesas na partida, gente. Sabe, é uma coisa assim de enlouquecer realmente, ó. Finalizações de dentro da área, 22. O Bragantino chegou dentro da área do Flamengo para finalizar 22 vezes. Então, assim, é uma total falta de desconexão da realidade do jogo de futebol. O Flamengo não competiu, não foi intenso, né? Não atuou como deveria atuar, como manda, né, a tradição do Flamengo, atuar, jogar futebol, né, com vontade, com raça, com dedicação, é o mínimo que tem que se fazer. Depois de 10 dias de treinamento, tinha que mostrar alguma coisa. E mostrou, realmente, mas mostrou pelo aspecto negativo desse jogo. Realmente uma coisa bem assustadora. E eu fiquei, assim, de boca aberta. Né? A gente vai ver aqui agora o mapa de calor do jogo. Também é uma coisa de se assustar. Né? Aqui a gente vê, ó. Olha só. O Bragantino praticamente só no campo de ataque e o Flamengo só no campo de defesa. Isso reflete o quê? É como se estivesse jogando, gente, o Manchester City contra um time da terceira divisão do campeonato inglês. Sabe, o Flamengo jogou como um time pequeno, atuou como um time pequeno, perdido, não tinha tática, não tinha nada. E isso assim é bem estarrecedor, né, para mim. Eu fico bem, confesso que eu fico bem assim desanimado até com a sequência do campeonato, porque o que vem pela frente? Que Flamengo vai ser esse? Vai voltar a ser assim? Porque se jogar do jeito que jogou ontem, perde para qualquer time do brasileiro. Perde para os 19 times do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que está numa situação terrível, se o Flamengo jogar contra o Vasco, como jogou ontem, perde. Se jogar contra o Coritiba, que é o Lanterna, o Flamengo perde. Porque não jogou. Né? O Flamengo entrou caminhando, andando dentro de campo. Né? A gente tem também aqui a fala do Sampaoli, até ele acho que ficou meio estarrecido com a situação do jogo.
né, que a gente vê aqui, ó, abre aspas para o Sampaoli. Hoje, a passividade do time me preocupa muito. Mais do que uma análise coletiva, posicional de jogadores, que é minha responsabilidade também. É algo que o time tem que rever. A torcida tem direito de reclamar uma atuação como essa. É algo que nem a torcida e nem o clube merecem. Fecha aspas. Nesse ponto, o Sampaoli está coberto de razão com essa fala dele. Porque imagina o torcedor que foi ontem no Nabi Abichedi ver essa vergonha que foi essa atuação de ontem. O cara ir lá pagar ingresso caro, passar perrengue para ir lá uma noite fria e chega lá, se depara com um time andando dentro de campo. Realmente é uma total falta de respeito, falta de responsabilidade, é um amadorismo. E tem um detalhe, ninguém cobra esses jogadores. Ninguém. Fica só o treinador na linha de frente, exposto também, e a diretoria não bota a cara. Nos momentos ruins a diretoria não aparece. É impressionante. Ninguém cobra, ninguém chega no jogador e fala, ô meu amigão, não vai correr não, não vai jogar não. Sabe, assim, é uma coisa bem complicada, um amadorismo total por parte do Flamengo. É realmente uma coisa terrível. A gente vai ver agora a tabela de classificação, né? O Flamengo caiu uma posição, perdeu uma posição para o Grêmio. O Grêmio assumiu a terceira colocação. Ontem a chance era o Flamengo empatar com o Palmeiras em 22 pontos. O Botafogo venceu, ou seja, o Botafogo abriu mais 3 pontos. Agora o Botafogo está 8 pontos à frente do Flamengo. E o Flamengo caiu para o 4º lugar, sendo que atrás dele vem um monte de time ali bem próximo, até o 11º colocado, olha. A diferença para o 11º colocado, que é o Atlético Paranaense, é de 3 pontos somente. Então, assim, é um campeonato muito achatado e que esse tipo de performance que o Flamengo teve ontem, ela pode custar muito caro lá na frente. São pontos que podem fazer muita falta lá na frente, exatamente porque o campeonato é achatado. E vai dando condições, por exemplo, de um time como o Botafogo, que é um time limitado tecnicamente, disparar na liderança. E para pegar depois fica difícil, porque o Flamengo ainda está em 3 frentes. O Palmeiras, mesmo tendo perdido para o Bahia, o Palmeiras jogou bem contra o Bahia. Então, assim, o cenário ele parecia se desenhar de otimismo, né? O time jogando melhor, etc. e tal, mas o que se vê é um time que parece que se perdeu novamente. Já tinha vindo mal contra o Grêmio lá atrás, a gente falou sobre isso, o Grêmio teve várias oportunidades de gol, não o fez, e realmente o Flamengo tem que abrir o olho, virar a chavinha rapidamente, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e a tabela está muito achatada, como eu disse. O próximo jogo, o próximo compromisso do Flamengo é contra o Santos, na Vila Belmiro. O Santos em crise, troca de técnico, vai jogar sem torcida, às 18h30 na Vila Belmiro, próximo domingo, dia 25 de junho. E por que o Santos vai jogar sem torcida? Porque no jogo entre Santos e Corinthians, no clássico, a torcida do Santos arremessou rojão dentro do gramado para tentar acertar o Cássio, tentar agredir jogador, quebraram o alambrado, a parte de cima da grade, tentaram pular para dentro do campo, uma confusão terrível, e o Santos já foi punido para jogar na Vila Belmiro com portões fechados, sem torcida. Tá? Então o Flamengo já vai ir para um ambiente que lhe é favorável, porque jogar sem a torcida adversária é favorável. O Santos numa situação terrível, jogando muito mal. Eu vi o jogo contra o Corinthians, o Santos foi péssimo, um jogo péssimo do Santos contra o Corinthians. O Odair Helma foi demitido. O Santos foi lá e contratou o Paulo Turra, ex-técnico do Atlético Paranaense, que era auxiliar do Filipão. O Filipão, ao sair para o Atlético Mineiro, o Paulo Turra foi desligado do comando do Atlético Paranaense. E o Paulo Turra essa semana já está empregado novamente, vai pegar aquela bucha danada que é treinar esse time do Santos, que é um time muito fraco, muito limitado tecnicamente. Então o Flamengo, assim, chance melhor de reabilitação, acho que de repente não haveria nesse momento. Você encarar um adversário
tudo bem que o jogo é fora de casa, nos domínios do Santos, mas sem torcida, o time em crise, com troca de técnico, pressão vindo da arquibancada de todos os lados. Então, assim, é a chance que esses jogadores do Flamengo têm de mostrar que eles têm brio, que eles têm vergonha na cara, a palavra é essa mesmo, e atuar de forma diferente. Uma coisa que pode acontecer nesse jogo contra o Santos, provavelmente vai acontecer, é o retorno do Gabigol ao time principal do Flamengo. O Gabigol se recuperando de uma lesão no quadríceps. O Matheus França ainda é dúvida por conta de uma questão no pubis. E também os jogadores que atuaram na data FIFA e que entraram no decorrer da partida ontem, como Ayrton Lucas e Eric Pulgar, também devem retornar à titularidade no jogo de domingo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, às 18h30. Então fica aqui a expectativa para essa partida de domingo. Vamos ver como o Flamengo vai lidar com essa situação tão adversa que foi essa derrota de ontem. Um aspecto agora de noticiário, o Flamengo praticamente já acertou a aquisição, a compra do volante Alan junto ao Atlético Mineiro por cerca de 8 milhões de euros. O que falta agora só resolver algumas questões de cláusulas ali contratuais e tal, mas são detalhes, e também o exame médico para poder anunciar o Alan em definitivo e assim o jogador, o atleta, se apresentar no dia 3 de julho para o técnico Sampaoli, jogador que já foi atleta do Sampaoli. Ele foi um pedido do Jorge Sampaoli e é um volante, coisa que o Flamengo está precisando no momento, uma vez que o Sampaoli também tem esse detalhezinho, acho que parece que ele não gosta muito de usar determinados atletas da base do Flamengo. O Igor Jesus poderia ser utilizado, na minha visão, mas enfim, chega o Alan para compor ali, de repente, uma dupla de volantes junto com o Eric Pulgar, porque esse time precisa ter mais intensidade na marcação. Então fica aqui, pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações no YouTube, ou então ouvir o podcast nas plataformas disponíveis aí para vocês, tá ok? Se cuidem, domingo, Flamengo e Santos às 18h30, lá na Vila Belmiro. Saudações rubro-negras.